sábado, voltar ao seu lar para apresentarmos este momento de fé. Durante esta semana, nós temos abordado aqui as questões familiares, algumas delas, dentro da Bíblia, sem maiores pretensões. E temos orado a respeito de problemas, de situações que podem acontecer nas famílias. Uma das cenas mais comoventes que eu acho na Bíblia a respeito dessa questão de relação entre filho e pai, ou pais, e principalmente filho e mãe, é aquela cena quando Jesus estava sendo crucificado, que ele entregou a sua mãe, Maria, aos cuidados do discípulo amado, que era João, São João, Então, eu queria que nós lêssemos sobre isto. É um texto breve na Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 19, a partir do versículo 25, diz as seguintes palavras. Junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena, essas quatro. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, que era João, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Meus irmãos, por que aconteceu isso aqui no momento em que Jesus estava sendo crucificado? Por quê? É o seguinte, meus irmãos, nós sabemos que Jesus foi o primogênito de Maria. Jesus é o unigênito do Pai, Ele é o Filho de Deus. Porém, de Maria ele era o primogênito. A Bíblia diz que, após o nascimento de Jesus, Maria teve outros filhos. Bem, esses outros filhos, aparentemente, não cuidaram bem da mãe. Jesus, sendo o mais velho, ele tinha responsabilidade com a família. E quando Jesus fez mais ou menos 30 anos, ele deixou a sua família em Nazaré da Galileia, a profissão de carpinteiro, que ele herdara do seu pai, E então Jesus veio a João Batista para ser batizado no Rio Jordão e começou o seu ministério público, que terminou com a sua morte na cruz. A Bíblia mostra que os irmãos de Jesus não se converteram logo, não. Os irmãos de Jesus não se converteram logo. Eles só se converteram depois que Jesus ressuscitou, que eles viram Jesus ressuscitado. Aí eles se converteram. Então, até aquele momento da cruz, Jesus assim não tinha muita confiança nos seus irmãos para que tomassem conta da mãe. É essa a interpretação assim rápida que nós podemos fazer do assunto. Repito, Jesus aparentemente não tinha muita confiança nos seus irmãos para tomarem conta da mãe. E ele, sendo o mais velho, era a responsabilidade dele cuidar da mãezinha. E aí, então, na cruz, quando as mulheres estavam ali, Maria entre elas, estava também o discípulo amado, que era, por acaso, primo de Jesus, João. Então, Jesus dirige-se para Maria e diz: Mulher, eis aí o teu filho. E depois volta-se para ele, para João, e diz: Filho, eis aí tua mãe. E então a história conta que, logo a seguir, João a recebeu em sua casa. Quando o apóstolo João é agora já apóstolo de Cristo, quando ele se muda para Éfeso, para a cidade de Éfeso, onde ele dirigiu a igreja, mais tarde ele levou Maria para lá. E então a história conta que Maria morreu em Éfeso, foi sepultada lá em Éfeso. Pronto, então essa é a história. Esta cena, para mim, é muito comovente, porque até Jesus nos dá um grande exemplo aqui de como os filhos devem tratar os seus pais, dando honra
aos seus pais. Você vê esse tratamento de Jesus aqui, mulher. Ele sempre tratou Maria, nas várias ocasiões em que, depois que ele saiu de casa, quando ele estava no seu ministério público, que ele se encontrou várias vezes com Maria e com a família, ele se dirigia a ela como mulher, não dizia mãe, porque é o seguinte, Jesus é filho de Deus, não é? Ele tem a sua missão divina, e Maria, digamos assim, era mãe de Jesus segundo a carne. A Virgem Maria não tem nada a ver com a missão de Jesus como Salvador da humanidade. Então Jesus queria separar essas coisas. Eu estou me lembrando de um texto da Bíblia, só para demonstrar essa separação que Jesus fazia entre ele como meramente filho, segundo a carne, e ele como filho de Deus para fazer a obra de Deus. Então, a Bíblia diz que uma vez Jesus estava discursando e uma mulher gritou lá do meio da multidão: bem-aventurados, bem-aventurada aquela que te deu a luz, bem-aventurados os cheios que te amamentaram. Essa mulher gritou de lá. Aí Jesus respondeu para ela: antes, bem-aventurados aqueles que dão atenção à palavra de Deus e a obedecem. Essa foi a palavra do Senhor Jesus em resposta àquela coisa. Então, Jesus separou muito bem a filiação dele de Maria segundo a carne e o trabalho dele espiritual em que ele era filho de Deus. Eu creio que os meus irmãos estão me entendendo perfeitamente o que eu estou dizendo aqui. Então meditem nisso e quem quiser pensar nesse aspecto, mas o que eu quero enfatizar aqui é a relação do filho com a mãe, a preocupação do filho com a mãe. José já não mais existia, o padrasto de Jesus, o marido de Maria. Os filhos não tinham condição, segundo o olhar de Jesus, de cuidarem da mãe. As irmãs de Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus também teve irmãs, elas também não podiam cuidar, e então ele entregou sua mãe ao discípulo amado, João, que de fato cuidou dela até ao fim. Louvado seja o nome do Senhor. Só isto, meus irmãos. Eu quero agora terminar fazendo oração e louvando a Deus pelos exemplos da Bíblia sobre o tratamento que os filhos devem dispensar às mães, inclusive o exemplo do nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Então vamos agradecer a Deus por tudo, vamos então entrar na presença de Deus e vamos orar. Oremos. Pai amado, Pai bendito, eu quero primeiramente te pedir, ó Deus, que tu ilumines a mente de todos os meus irmãos quando relerem esse texto, depois que eu terminar aqui o nosso encontro, o nosso momento de fé. Porque creio eu que os meus irmãos vão ler e vão meditar neste texto. Então, fala com todos os meus irmãos. Ajuda-nos, Senhor, a entender os teus caminhos. E eu quero te louvar, ó Deus, porque a tua palavra está cheia de orientações para que os filhos deem honra aos seus pais. E no caso mais específico, os filhos honrem as suas mães. E o próprio Senhor Jesus honrou a sua mãe. Então, Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa revelação da tua palavra. O próprio Senhor Jesus se expressando, se manifestando. Meu Deus, glória ao teu nome por tudo que tu tens feito, por tudo que tu vais fazer. Glória ao teu nome, Senhor, pela tua palavra que nos mostra a verdade, que nos mostra todas as coisas. Meu Deus, meu Pai, meu Rei, eu oro com fé. Eu te agradeço por tudo. Eu te louvo e eu te bendigo. Em nome de Jesus, a quem seja dada a glória e a honra para todo sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, hoje é sábado. Eu quero desejar a todos um bom fim de semana.
um bom dia na presença de Deus. Amanhã é domingo, nós estaremos transmitindo pela manhã o nosso culto, conforme sempre fazemos. À noite, não. Os irmãos se lembram que eu avisei, né, domingo passado que estão canceladas as transmissões de domingo à noite. Mas domingo pela manhã e quarta-feira nós estaremos juntos transmitindo o culto para a glória de Deus. E na próxima segunda-feira, depois de amanhã, eu estarei aqui neste horário para continuar o nosso momento de fé. Então, até lá, e que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome de Jesus.